A partir de hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens. O mês passado e o mês de maio também, nós estivemos refletindo sobre os Salmos. E a minha oração, o meu desejo é que aquelas exposições tenham ficado no seu coração. E assim que você também quiser e puder rever, está lá disponível no canal da nossa igreja. Mas agora, nesse mês de julho, nós estaremos dando início a uma série de exposições no Evangelho de Marcos. Nós não vamos fazer uma sequência de versículos, de exposição versículo por versículo, mas nós vamos pegar episódios do Evangelho de Marcos a respeito de Jesus e desses episódios extrairmos lições preciosas para o nosso viver. Por isso que eu quero convidar você, e eu quero que você também convide outras pessoas para juntos iniciarmos esta jornada no Evangelho de Marcos, aprendendo da vida do Senhor Jesus. O Evangelho de Marcos, irmãos, mesmo estando na nossa Bíblia como o segundo Evangelho, mas conforme os estudos feitos, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho. Ele é colocado como o segundo quando foi arrumados os livros, considerados inspirados por Deus, porque Mateus, na verdade, ele escreve para os judeus. Então, o Evangelho de Mateus faz uma conexão com o Antigo Testamento. E por isso que Mateus foi colocado como o primeiro para fazer um elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas em termos de cronologia, Marcos foi escrito primeiro. E por ele ele ter sido escrito primeiro, ele está quase que na sua totalidade, as suas peculiaridades sim, mas ele está bem presente, por exemplo, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, que juntos, Mateus, Marcos e Lucas, formam aquilo que se chama Evangelhos sinóticos. Os três, lógico que você também vai ter João, mas sinóticos, porque os três eles têm algo em comum ao fazer o relato da vida de Jesus. Então, Marcos, por ter sido escrito primeiro, ele vai estar, muitas partes dele vai estar em Mateus e em Lucas. Isso nos indica que provavelmente tanto Mateus como Lucas tomaram como base o Evangelho de Marcos para escrever os seus respectivos evangelhos. Marcos é um livro de vivacidade de detalhes. Por exemplo, Marcos é o único que registra que a relva lá na multiplicação dos pães era verde, mas nenhum outro evangelho diz isso. Provavelmente ele obteve essa informação de Pedro, do qual foi o seu mentor e do qual ele era discípulo de Pedro. Então, você vai observar essa riqueza de detalhes no Evangelho de Marcos, como também expressões em aramaico. E uma outra característica bem peculiar do Evangelho de Marcos, por isso que entende-se que Marcos escreveu a respeito da vida de Jesus, apresentando Jesus como servo, escrevendo para os romanos, é que Marcos você vai encontrar Jesus sempre agindo. Uma frase característica do Evangelho de Marcos é que e logo, imediatamente, partiu. Jesus sempre está em ação no Evangelho de Marcos. E como eu disse, o Evangelho de Marcos, por ser o primeiro, ele tem informações valiosíssimas a respeito de Jesus. Eu estive meditando nesses dias, neste livro, e muito falou ao meu coração, e por isso me veio à alma o desejo de compartilhar trechos da vida de Jesus, registrado no Evangelho de Marcos, com os amados irmãos. E aqui nós vamos pegar esse primeiro trecho aqui de Marcos capítulo 1, versículo do 1 ao versículo 15. Como eu disse, nós não estaremos trabalhando versículo por versículo, mas nós vamos estar vendo um bloco de versículos, extraindo dele, então, mensagens, lições preciosas para a nossa vida. Quando nós olhamos esse primeiro trecho aqui
o texto que nós lemos no início da nossa transmissão, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 15, você vai encontrar dois personagens principais. Você vai encontrar João Batista e Jesus. E quando você vai olhar para a vida de João Batista e para a vida de Jesus, é interessante que você vai encontrar alguns pontos em comum. Não apenas no fato de que eles faziam parte da mesma família, porque Jesus e João Batista eram primos. Você lembra que Isabel, irmã de Maria, ficou grávida de João Batista. Logo, João Batista ele é primo de Jesus. Então, o que está acontecendo aqui? Só há essa similaridade, semelhança entre João Batista e Jesus? Bom, quando nós olhamos esse texto, nós vamos perceber que essa semelhança entre Jesus e João Batista, entre João Batista e Jesus, vai além da questão familiar. Por exemplo, tanto Jesus como João Batista, vamos colocar na ordem, tanto João Batista como Jesus, eles foram cheios do Espírito Santo para exercer o ministério. Por exemplo, de Lucas capítulo 1, versículo 15, é que vai registrar quando o anjo diz a Zacarias que ele vai ter um filho, vai ser gerado, vai ser colocado o nome de João, e este será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Desde o ventre. Então, João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre para exercer o papel de precursor do Messias. Quando você vai olhar para a vida de Jesus, que também está em Lucas capítulo 4, versículo 14, e em paralelo com Marcos capítulo 1, versículo 11 até o versículo 13, quando fala do batismo de Jesus e ele indo para o deserto, Lucas faz um acréscimo. Lucas vai justamente também dizer que ao ser tentado no deserto, depois Jesus vai começar seu ministério na Galileia e ele vai cheio do Espírito Santo ou no poder do Espírito Santo. Então, tanto João Batista como Jesus, eles iniciam seu ministério, ou para iniciar seu ministério, eles iniciam cheios do Espírito Santo. E aqui nós já podemos fazer uma lição rápida para a nossa vida. Se queremos exercer o ministério, se fomos chamados para exercer o ministério que Deus colocou em nossas mãos, seja qual for, seja em um trabalho interno, numa igreja local, seja dirigindo a igreja do Senhor, seja qual for aquele ministério, aquele serviço que o Senhor nos deu, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Mas as semelhanças continuam, não apenas nesse ponto. Tanto João Batista como Jesus iniciaram seu ministério longe dos centros urbanos ou dos holofotes, vamos colocar dessa forma. Por quê? O texto de Marcos capítulo 1, versículo 4, diz: apareceu João Batista onde? No deserto. João Batista não começa o seu ministério no templo. E note que João Batista, ele fazia parte de uma família sacerdotal, porque Zacarias fazia parte dessa família sacerdotal. Logo, João Batista também seria profeta, mas a semelhança de Jeremias, por exemplo, Deus não permite que ele seja sacerdote, exerça seu ministério no templo, mas o convoca para ser profeta. Então, João Batista aqui, ele começa seu ministério longe dos holofotes, longe daqueles lugares em que poderia lhe dar projeção. Ele começa onde? No deserto. E Jesus? A mesma coisa. Quando você vai olhar para o versículo 14, diz que Jesus, depois de ser tentado no deserto, foi para a Galileia. Jesus não começa o seu ministério em Jerusalém. Ele terminou a sua vida, o seu ministério em Jerusalém, morrendo por causa dos nossos pecados, mas ele não começa seu ministério em Jerusalém. Ele começa aonde? Na Galileia, numa região pobre, numa região distante, numa região pouco valorizada. E aqui tem um outro ponto interessante e alguma lição também para as nossas vidas.
Às vezes nós queremos fazer um serviço ao Senhor, um ministério que o Senhor tem nos colocado em nossas mãos, mas nós gostaríamos muito de começar ou estar começando logo com as luzes sobre nós, com muitas pessoas nos vendo. É interessante que nem João Batista, nem Jesus fazem isso. Eles começam da simplicidade, longe dos holofotes. Jesus vai realizar seu primeiro ministério numa aldeia. Ele não começa já realizando milagres em Jerusalém para ser conhecido. Não! E é interessante esse ponto em comum também entre João Batista e Jesus. Tanto João Batista como Jesus também têm uma peculiaridade. Ambos são pregadores. Porque, versículo 4, mais uma vez, de João capítulo 1, versículo 4, apareceu João Batista no deserto pregando. Versículo 14 agora, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando. Então, tanto João Batista como Jesus são pregadores, pregadores da palavra de Deus. Agora, há uma diferença, mas não uma diferença em termos de contraste, há uma diferença de semelhança, podemos talvez dizer assim, entre a mensagem de João e a mensagem de Jesus. A mensagem de João apontava para o Cristo, porque olha o versículo 7, pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, a desatar as correias das suas sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com Espírito Santo. Então, João pregava o Cristo que havia de vir. E Cristo pregava sobre ele mesmo, porque ele é o Cristo que veio. Versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o Evangelho de Deus. E nós vamos ver depois que o Evangelho de Deus é o próprio Cristo. Então, tanto João como Jesus são pregadores. A única diferença do conteúdo é que João aponta para o Cristo e o conteúdo da mensagem de Jesus é que ele é o Cristo. João aponta para a boa nova de Deus, o Evangelho de Deus que viria. Jesus fala do Evangelho de Deus que é ele mesmo. Você vai ver isso justamente no versículo 14 que nós acabamos de ler. Mas há uma outra característica da pregação de João Batista, como também de Jesus. Tanto João como Jesus pregavam o arrependimento. Olha comigo o versículo 4 e o versículo 5. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, ou chegado, como outras traduções dizem, dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É importante observar aqui que, quando diz o versículo 4, arrependimento para a remissão dos pecados, e que as pessoas iam ao deserto, que é interessante, né? Porque a mensagem de João não era uma mensagem para agradar aos ouvidos. O lugar onde ele estava não era um lugar aprazível. A sua própria aparência e seu estilo de vida não era dos mais agradáveis, porque vai dizer que ele se vestia de pelos, né? de camelo, tinha um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Vamos colocar aqui que esses gafanhotos eram algo que era comestível, tá certo? Então, o fato é que as pessoas saíam para ser batizadas. Mas note, não era para ser batizadas e o batismo significava que elas estavam perdoadas os seus pecados, mas porque arrependidas dos seus pecados, ouvindo a mensagem, confessavam os seus pecados, como diz o versículo 5, e então eram batizadas. Ou seja, o batismo era apenas o simbolismo, o rito externo daquilo que já tinha acontecido no coração. O arrependimento em resposta à pregação de arrependimento. E Jesus começa o seu ministério, semelhante ao de João Batista, longe dos holofotes, longe de Jerusalém,
e com a mesma mensagem: arrependei-vos, arrependei-vos. E é justamente aqui, irmãos, no versículo 14 e no versículo 15, que eu quero me deter um pouco mais, olhando o conteúdo desta mensagem de Jesus, que é o mesmo de João Batista. Por isso nós podemos dizer que nós temos dois pregadores, mas uma só mensagem. E quando nós olhamos para o versículo 14 e 15, vamos ler mais uma vez. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui é três expressões que nos chamam a atenção, que eu quero refletir com vocês nesta transmissão, nesta noite. A primeira expressão aqui diz que Jesus vai para a Galileia pregando o quê? O Evangelho de Deus. Essa pequena expressão Evangelho de Deus é uma riqueza de informações para nós. Por quê? Primeiro diz a palavra Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia ou boas novas. Boas novas. Então Jesus, ele é alguém que está pregando, está anunciando, dando ou trazendo boas notícias. Lembremos-nos que, ou consideremos que, uma boa notícia, ela só de fato é boa quando ela desfaz uma má notícia. Não adianta você dizer para por exemplo, alguém que é rico, que ele ganhou um bom dinheiro. E quando ele vai ver aquele valor, bom, ele não vai sentir-se feliz. Então aquilo não é uma boa notícia para ele, porque ele já é rico. Não adianta você dizer que foi descoberto um remédio que pode curar tal enfermidade, se a pessoa não tem tal enfermidade. Mas quando é que o anúncio de a descoberta de um remédio que cura tal enfermidade é uma boa notícia? Quando uma pessoa está acometida por aquela enfermidade. Então note que Jesus está trazendo uma boa notícia. Se é uma boa notícia, é para desfazer alguma outra notícia que é má. E nós vamos falar dela daqui a pouco. Mas note, essa boa notícia que Jesus está pregando, ela vem da parte de Deus. Porque olha o que diz aí, Evangelho ou boas novas de Deus. Então, as boas novas que ele está pregando, o Evangelho que ele está pregando, é algo que vem diretamente da parte de Deus. Ou seja, há uma boa notícia da parte de Deus para os homens que vem desfazer uma má notícia. E qual é essa má notícia? É que os homens estão condenados por causa do seu pecado. Esta é a má notícia. E por causa do seu estado de pecado, por estarem justamente condenados ao inferno, agora Jesus vem trazendo uma mensagem da parte de Deus. Uma boa notícia é que há solução para o pecador. O Evangelho, irmãos, não é uma religião. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é a boa notícia de Deus a pecadores condenados. O Evangelho não é uma religião. É a boa notícia de Deus a pecadores que estão condenados. E é esse Evangelho que Jesus está pregando. Esta boa notícia. Ele veio trazer a boa notícia para nós pecadores, perdidos e condenados. Uma boa notícia que não vem do Império Romano, não vem de uma religião, não vem de qualquer outro lugar, mas vem de Deus para nos levar de volta para Deus. Agora, você tem uma outra expressão aqui, quando Jesus, versículo 15, quando diz, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Vamos entender aqui que essa expressão, o tempo está cumprido, o tempo aqui não é no sentido cronológico, de sequência de tempo, como nós entendemos. A palavra usada por Jesus aqui é a palavra
que denota oportunidade ou que aponta para a ação divina, o tempo de Deus. Ou seja, Jesus chega pregando o evangelho, a boa nova da parte de Deus, e essa boa nova da parte de Deus é que chegou o tempo. Que tempo? O tempo dessa boa nova ser revelada. Que boa nova é essa? Ou melhor, a pergunta deve ser: quem é esta boa nova? E esta boa nova é o próprio Senhor Jesus. Por isso que Paulo vai dizer na sua carta, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que vindo a plenitude dos tempos, o Senhor enviou o seu Filho. Ou seja, Deus preparou todo o cenário. Quando você vai estudar a história, prepare o cenário político, religioso, cultural, linguístico, para que Cristo viesse, para que Jesus se encarnasse. O tempo chegou. Lembre-se que desde o Éden, havia a profecia de que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Lembra disso? E foram passando anos e anos, séculos e séculos, milênios e milênios. A promessa foi sendo renovada, a promessa foi sendo revelada cada vez mais, ampliada, até chegar o momento. E esse momento foi com a vinda do Senhor Jesus. A boa notícia de Deus é que aquilo que Deus prometeu lá no Éden, agora está sendo cumprido. É com a chegada de Cristo que também chega o reino de Deus. Porque olha o que diz aqui: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é chegado. Nós precisamos aqui entender o que vem ser reino. Quando nós pensamos em reino, a nossa tendência é ir logo para pensar num espaço geográfico. Por exemplo, o Reino Unido, o reino da Dinamarca. Na verdade, reino na Bíblia, em especial no Novo Testamento, não se refere a um espaço geográfico. Então, quando Jesus diz aqui que o reino de Deus está próximo, ou que o reino de Deus é chegado, e por que o reino de Deus é chegado? Porque Ele é o rei desse reino. Onde o rei está, o reino está. Então, esse reino de Deus não é geográfico, mas é um reino espiritual. É o seu governo absoluto sobre todas as coisas, mas também o seu governo no coração dos homens. Como ele disse para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ou seja, só pode fazer parte do reino de Deus aqueles que nascerem de novo pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, esse reino que Jesus fala aqui não é um reino geográfico, é um reino espiritual, não é um reino visível. É interessante que os judeus esperavam a chegada do Messias, mas o Messias político que viesse a destruir o Império Romano e estabelecer fisicamente o reino de Deus. Mas não é isso que Jesus está dizendo, não é isso que Jesus está pregando, mas o reino espiritual de Deus, crescente no coração dos homens. Então esse reino não é geográfico, mas é espiritual, não é visível, mas ele está no coração dos homens. Não consiste em palavras, mas no poder do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. E também esse reino não é comida nem bebida, mas como diz Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, é o reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este reino já está presente entre nós, porque Deus governa sobre todas as coisas. Esse reino ele já chegou porque Cristo veio e Ele é o rei desse reino, mas ele ainda não está plenamente manifesto. Por isso que Jesus vai nos ensinar: venha o teu reino, ou seja, venha consumar, venha implantar plenamente a tua justiça, a tua paz, o teu reino, o teu querer. Então Jesus aqui Jesus aqui vem pregando o Evangelho de Deus, a boa nova de Deus,
para os pecadores, e também anuncia que o reino é chegado na própria pessoa dele. E no versículo 15, no final, então, há uma outra parte, há uma outra expressão de Jesus, que é o conteúdo da sua mensagem, quando ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. E aqui, irmãos, essas duas palavras nós precisamos refletir aqui, porque elas são fundamentais para a mensagem do Evangelho. Arrependimento. Há um tipo de evangelho que se há por aí, ou que se prega por aí, que não exige arrependimento. Arrependimento de pecados. Qualquer mensagem do evangelho que não exige arrependimento por parte do pecador, não é evangelho. Não há evangelho sem cruz, não há evangelho sem arrependimento. O fato do reino de Deus estar presente entre nós na pessoa de Jesus não significa que todos fazem parte desse reino. Só podem fazer parte desse reino aqueles que cumprem as exigências do seu reino. Vamos pensar aqui que para você fazer parte, por exemplo, do reino da Inglaterra, né, ou Reino Unido, melhor dizendo, para você fazer parte de lá, você tem que nascer neste reino. Ou então você cumprir as exigências que lá estabelecem para que você venha a ser cidadão deste reino. Mas você não pode, simplesmente porque está passando por lá, dizer que faz parte do Reino Unido. Tem que passar pelas exigências, as condições que são postas, ou por nascimento, ou por questões legais ou documentais. É interessante que, para fazer parte do reino de Deus, também há exigências. E quais são, então, essas exigências? Quais são essas condições? Jesus nos coloca aqui claramente. Primeiro, arrependimento. Arrependimento não é remorso. Não é o sentir-se mal por ter feito algo errado, ou por ter decepcionado, ou ter machucado verbalmente ou fisicamente alguém. Isso não significa arrependimento. Há muitas pessoas que sentem remorso, mas não arrependimento. E qual a diferença? É simples. Quando você pensa em arrependimento, arrependimento é reconhecer o erro e a sua justa condenação. É algo que passa pela razão, passa pelo entendimento. É reconhecer o erro. É dizer de fato: eu errei, eu cometi isso e isso, e eu mereço a punição, eu mereço a condenação. É não justificar o pecado, é não transferir o pecado, mas assumir o pecado, assumir o erro, também com suas consequências. Arrependimento é lamentar e chorar os seus pecados. Tem muitas pessoas que, como eu disse, sentem remorso. Por que elas sentem remorso? Porque elas sentem-se mal por um certo tempo, mas elas não reconhecem que erraram, que merecem sofrer as consequências do seu pecado, e muito menos elas não choram. E elas não choram, não lamentam os seus pecados. Quando Jesus, nas bem-aventuranças, ele vai dizer: bem-aventurados os que choram, não é o choro do sofrimento de perder alguém, não é o choro do sofrimento de perder algo, não é o choro de sofrimentos do cotidiano da vida, é o choro pelo arrependimento do pecado, é o choro por saber que feriu o coração de Deus. Esses que reconhecem isso e lamentam seus pecados, diz lá Jesus nas bem-aventuranças, este é bem-aventurado. Então o arrependimento é reconhecer o erro e a sua justa condenação. Arrependimento é lamentar e chorar os seus erros, os seus pecados. Arrependimento é abandonar tal prática e mudar de atitude. Observe que envolve entendimento ou razão, que envolve sentimento sim, mas o sentimento fruto dessa reflexão de erro e de justa condenação, mas também numa atitude, porque quem tem remorso volta a cometer a mesma coisa, volta a cometer o mesmo erro, e depois se acostuma com aquilo e acha que não é mais erro.
Mas arrependimento é reconhecer o erro, arrependimento é chorar por ele, e arrependimento é mudar de atitude, dar meia volta, não mais cometer aquilo. Então Jesus está aqui nos dizendo que para fazer parte do reino de Deus é preciso arrependimento, ou seja, reconhecer os seus pecados, lamentar os seus pecados, pedir misericórdia a Deus, receber o perdão e mudar de atitude. Isso, tudo aqui, é arrependimento. Mas não arrependimento apenas, é preciso, junto com esse arrependimento, ter fé no Evangelho. Olha aqui que diz o versículo 15: arrependei-vos e crede no Evangelho. E o que vem ser crer? O que vem ser fé? Vem a ser fé. Muitas pessoas entendem fé como um sentimento. Fé não é um sentimento. Fé não é um sentimento. Fé é uma entrega total e absoluta a alguém ou alguma coisa. Vamos tentar exemplificar aqui. Quando você vai ao médico, por exemplo, e você tem que passar por uma cirurgia, você vai ter que se entregar ao anestesista, se entregar ao cirurgião, se entregar a toda aquela equipe médica que irá fazer a cirurgia em você. Se você não crê que aquelas pessoas irão executar bem a anestesia, o corte, a sutura depois, se você não crê nisso, você não se submete a uma cirurgia. Então, quando você se submete a algo ou alguém, ou se entrega, isso é fé. Alguém já disse que foi perguntado a uma pessoa que estava numa barbearia, o que vinha a ser fé? E ele disse: fé é isso, eu estou totalmente entregue nas suas mãos, porque você está com uma navalha no meu pescoço, mas eu estou me entregando a você. Quando nós pensamos nessas palavras de Jesus, crer no Evangelho, e lembre-se que o Evangelho, ou seja, a boa nova da parte de Deus, é o próprio Deus, como Paulo vai dizer, é o próprio Cristo, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo de 1 a 3, crer no Evangelho é entregar-se a Cristo, é render-se a Cristo, é entregar-se a Ele exclusivamente. Não adianta dizer que tem fé em Jesus e mais em alguém ou mais em alguma coisa. Esse tipo de fé não salva, porque a fé que salva é aquela que nós entregamos toda a nossa confiança, toda a nossa vida, todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, tudo que somos e temos inteiramente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Isto é fé, é entregar-se plenamente. Então é preciso entender aqui quando diz crer no Evangelho, não é crer numa religião, não é crer num sistema, não é crer num pensamento, é entregar-se a uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que aplicações, que lições então nós podemos trazer para as nossas vidas olhando este texto? Primeiro, o Evangelho, irmãos, não é uma chamada a uma boa vida aqui na terra, mas ao arrependimento de pecados e fé em Cristo Jesus. Eu vou repetir. O Evangelho não é uma chamada a uma boa vida aqui na terra, mas ao arrependimento de pecados e fé em Cristo Jesus. Há um dito evangelho por aí, em muitas igrejas, e muitas transmissões aqui pela internet. Há um dito evangelho que não é evangelho, porque não chama o homem pecador ao arrependimento, a reconhecer seus pecados, mas a ouvir a Jesus apenas para ganhar vantagens, ter vantagens de Jesus. Venha para Jesus que Ele vai resolver os seus problemas. Venha para Jesus que Ele vai solucionar isso, que Ele vai lhe fazer prosperar isso, aquilo outro. Isso não é evangelho. Note que Jesus começa pregando o Evangelho de Deus, a boa nova de Deus, que é Ele mesmo. Mas essa boa nova de Deus requer arrependimento, reconhecimento dos pecados e uma entrega total e plena ao Senhor Jesus. Segunda aplicação que nós podemos fazer aqui
que o evangelho é anunciar Cristo. Qualquer pregação que não esteja centralizada em Cristo na sua obra, não é evangelho. Qualquer pregação, irmãos, que não estiver centrada na pessoa de Cristo, não é evangelho. Qualquer pregador que pregar e cujos holofotes as atenções vêm para ele mesmo, e aquilo que ele faz ou que ele deixou de fazer, ou o seu ministério é que fique em evidência e não a pessoa de Cristo, isso não é evangelho. Note que João Batista pregava o evangelho. Por que ele pregava o evangelho? Porque ele não chamava para si mesmo. Ele disse: eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. E depois João Batista vai dizer a alguém a respeito de Jesus que está pregando e tem seguidores, e vai dizer: importa que ele cresça e eu diminua. Isso é pregar o evangelho. É não ser visto, mas apresentar Cristo. Isso é evangelho. Qualquer coisa que não faça isso, que não exalte a pessoa de Cristo, que não fale da obra de Cristo, que não pregue o arrependimento para vir a Cristo, isso não é evangelho. Como diz o apóstolo Paulo, deve ser considerado anátema, maldito, porque não é o verdadeiro evangelho de Deus. E eu quero terminar essa mensagem trazendo uma pergunta para você. Para você que já confessa ser crente, e para você também que não faz parte de uma igreja evangélica. A minha pergunta é: você já se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida plenamente ao Senhor Jesus? Alguém pode estar me dizendo então aí: pastor, eu acho que essa pergunta deve ser feita apenas àqueles que não são crentes. Não. Mesmo a você que já faz parte de uma igreja evangélica. Fazer parte de uma igreja evangélica, fazer parte de uma família cristã, ter uma tradição cristã, não lhe faz uma pessoa salva em Cristo Jesus. Deus, por sua graça, me deu a oportunidade de ter nascido no lar evangélico, de origem evangélica. Mas isso não me garantia e não garante a ninguém a eterna salvação. É preciso arrepender-se dos seus pecados, porque todos nós já nascemos pecadores. E é preciso confessar, entregar-se totalmente ao Senhor Jesus. Por isso que eu volto à mesma pergunta, tanto para você que já faz parte de uma igreja evangélica, mas que talvez nunca parou para pensar que você é um pecador, que você merece o inferno, que não adianta estar na igreja e que você pode partir para a eternidade e ser condenado ao inferno. Se você nunca se arrependeu de fato, nunca confessou os seus pecados e entregou a vida ao Senhor Jesus. Se isto acontece na sua vida, se este é seu caso, ainda hoje, arrependa-se dos seus pecados, confesse a Jesus como seu Salvador. E se você que está nos ouvindo, mesmo tendo parentes crentes e ainda nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, saiba que você também precisa arrepender-se dos seus pecados e entregar a vida a Cristo Jesus para poder fazer parte do reino de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo lhe abençoe. E que o seu nome seja glorificado na minha vida e na sua vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por esse texto tão rico, tão maravilhoso que o Senhor tem nos trazido. Nos abençoa nessa jornada de reflexões, de exposições no Evangelho de Marcos. Que possamos aprender como temos aprendido no dia de hoje. Mas não apenas aprender, mas aplicar na vida cristã e para a proclamação do verdadeiro Evangelho. E possamos, Pai, assim como o Senhor Jesus, anunciar o Evangelho de Deus, que é o próprio Cristo. Anunciar que o reino de Deus é chegado na pessoa do Cristo. E anunciarmos que é preciso arrependimento e fé na pessoa de Cristo. Em nome de Jesus, amém.